Então, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a todos e todas nessa nona jornada de pesquisa do Instituto de Economia. Estamos na mesa 5 da graduação e hoje vamos ter a apresentação de 3 trabalhos. Eu sou Margarita Oliveira, sou professora do Instituto, e temos os trabalhos de Desalentados no Brasil, Caracterização e Evolução no período 2014-2019, coordenado pelo professor João Saboia, com a participação de Fernanda Baeta Neves e Gustavo Gomes, que estão aqui presentes com a gente. O outro trabalho é Desmatamento em assentamentos rurais na Amazônia brasileira, com a coordenação do professor Romero Cavalcante, e Rodrigo Abreu Carvalho, que vai fazer a apresentação. E o terceiro... Só um minuto que tive que aceitar as pessoas. O terceiro trabalho da Luísa Lisbelo, Spread bancário no Brasil, concentração e inadimplência e Selic na dinâmica dos juros. Então, temos 2 horas daqui para frente super interessantes de trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelos nossos alunos da graduação. Então, com muita felicidade, acolhemos todos esses trabalhos de pesquisa. Eu penso que a coisa melhor vai ser manter a ordem, né, que eu estava falando primeiro, manter a ordem que apareceu no programa, sobretudo porque a diferença dos encontros presenciais, nesses encontros virtuais, tem um maior movimento de entrada e saída na sala, então talvez alguém apareça só para a apresentação, que tem interesse, então acho que vamos apresentar assim, nessa mesma ordem que eu coloquei agora. Cada um, sendo que uma mesa pequena, né? Cada um tem 20 minutos para apresentação e vai ter uns 15 minutos para debate posterior. Eu acho que também, sobre a base desse fluxo de entrada e saída, a coisa melhor vai ser fazer apresentação, debate, apresentação, debate, apresentação, debate, tá bom? Para o debate, eu aconselho para as perguntas, debates, colocações, no final, eu aconselho inscrição no chat, eu vou estar tomando as inscrições por nome, vou colocar a lista no chat mesmo, e aí abrimos para, tentando nos manter assim, fazer intervenções curtas para nos manter no tempo e deixar que os outros colegas também consigam apresentar em tempo, tá bom? Então, boa sorte para todo mundo, bom encontro para todos nós, boas trocas e boas ideias, e deixo a palavra com vocês, não sei quem vai apresentar. Só uma coisa a mais, eu não sei, imagino que todos estão habituados já com o Google Meet, mas a pessoa que vai apresentar o PowerPoint perde o controle total da tela. Então, qualquer coisa, eu abro o microfone e aviso se houver algum problema ou alguma coisa assim, tá bom? Então, tá. Primeiro trabalho, então, só para repetir, para os que chegaram depois, o trabalho Os Desalentados no Brasil, Caracterização e Evolução no período 2014 a 2019. Gustavo, você pode compartilhar a tela? Posso. Espera aí. Segundo. Estão vendo? Está aparecendo. Apareceu. Eu vou pedir só a todos os que não estão apresentando e fechar o microfone. Qualquer coisa eu posso fechar, mas não posso abrir depois para vocês, tá? Tudo certinho? Perfeito. Vou fechar aqui o meu microfone. Boa apresentação. Boa tarde, gente. Eu sou Gustavo Gomes. Boa tarde, eu sou Fernanda e a gente vai apresentar sobre os desalentados no Brasil, que foi um trabalho que a gente fez a partir da iniciação científica que a gente faz com o João Saboia. E a gente fez esse trabalho no começo do ano, então
a gente analisou o período de 2014 a 2019, a gente não chegou em 2020. Então, algumas coisas também acabaram mudando nesse período, mas a gente analisou só 2014 e 2019. E, bom, nosso trabalho fala sobre os desalentados, e os desalentados são pessoas que estão disponíveis para trabalhar e gostariam de trabalhar, mas que por algum motivo não estão trabalhando e não estão procurando emprego, né? O que acaba diferenciando muito da questão dos desocupados. Porque os desocupados são aqueles que estão procurando emprego no último mês, que procuraram emprego no último mês, mas que não estão trabalhando. Então, os desalentados são aqueles que não estão na força de trabalho, né? Não são considerados trabalhadores. E, bom, e aí um ponto importante desse indicador é que de 2014 a 2019, essa população triplicou no Brasil, então acabou tendo uma relevância maior e a gente, pelo menos, considera que seja importante olhar também para esses desalentados e não só para os desocupados, né? Porque tem alguma coisa querendo dizer para a gente, né? Por que essas pessoas não estão conseguindo, por que essas pessoas não estão procurando emprego, né? E então o objetivo do nosso trabalho é esse, principalmente explorar o desalento, que é um indicador muito relevante para entender o mercado de trabalho, mas que também é pouco estudado, e saber quais são as características desses desalentados. Quem são essas pessoas, né? Quais são as características gerais delas? Pode passar. Tá. Bom, então, começando com o quadro geral da situação, a gente pode destacar um dado relevante para o mercado de trabalho, é a população subutilizada total, que é composta por desocupados e subocupados, que são pessoas que estão dentro da população economicamente ativa, e pessoas fora da PEA, que é a PEA potencial. A PEA potencial é composta pelos desalentados, mas também por pessoas que procuraram emprego durante o período de 30 dias, só que por algum outro motivo não estavam disponíveis para trabalhar. Pode ser pessoas por motivos de doença ou motivos de afazeres em casa. Então, essas pessoas, junto com os desalentados, formam a PEA potencial. Eles são importantes, esse grupo populacional é importante para entender a capacidade que a gente poderia ter no mercado de trabalho, mas que a gente não consegue ter. Como a Fernanda falou, o número triplicou de 2014 para 2019, e os desalentados no segundo trimestre de 2019 eram 4,9 milhões de pessoas. E os motivos principais que eles relatavam para essa situação deles é não haver trabalho na localidade e não conseguir trabalho adequado. Para fazer uma comparação rápida, a gente consegue pegar outros dados do mercado de trabalho, que no mesmo período, o Brasil tinha 12,7 milhões de desempregados e 7,4 milhões de subocupados. E o total da PEA potencial era de 8,3 milhões de pessoas, ou seja, a população subutilizada total era quase de 30 milhões de pessoas, ou seja, 30 milhões de pessoas que não estavam trabalhando no Brasil. Seguindo aqui o quadro geral, a gente consegue observar nesse gráfico a evolução dos desalentados por trimestre de 2014 a 2019. Houve um crescimento de 234%. E, apesar desse crescimento, o perfil se manteve o mesmo, e algumas características diminuíram a desigualdade entre os desalentados, sexo, cor, escolaridade e região. E um exemplo principal dessa diminuição da desigualdade dentro dos desalentados é a região Nordeste. Ela continua sendo onde tem maior concentração de desalentados, só que antes, em 2014, ela apresentava 72% de todos os desalentados do Brasil. Em 2019, passou para 60%, principalmente pelo crescimento dos desalentados no Sudeste. E aqui a gente trouxe um gráfico da taxa trimestral do PIB, ou seja, a taxa trimestral leva em consideração o mesmo trimestre do ano anterior, né? Faz essa comparação para saber qual foi o crescimento
do PIB, enfim. E aí, quando o desalento aumentou, começou a aumentar, que foi em 2015, a gente consegue ver aqui que teve uma queda muito forte do PIB, nesse mesmo período. E aí, depois, quando o desalento começou a ficar mais estável, apesar de que não alto também, mas estável, sem crescer, a gente também teve uma certa estabilidade do PIB. Então, tem uma relação aí entre o crescimento econômico e o aumento do desalento. Bom, e aí a gente fez alguns recortes para ver exatamente quais são essas características. E aí, o primeiro deles é por sexo, que a gente está considerando homens e mulheres. E aí aqui tem dois gráficos. O primeiro deles é a distribuição de desalentados e da PEA em 2019. E aí, de primeira, a gente já percebe que existe uma diferença de composição entre os desalentados e a PEA, né? Ou seja, existem mais trabalhadores homens do que mulheres, e, ao mesmo tempo, existem mais mulheres desalentadas do que homens desalentados. Então, existem mais mulheres fora da força de trabalho do que homens. E o outro gráfico é a distribuição de desalentados por sexo em 2014 e 2019, para mostrar esses dois períodos, para ver se houve alguma diferença. Não tanta, né? Não teve muita diferença, mas aumentou um pouco o número de homens desalentados. Pode passar, Gustavo. Enfim, e aí a maioria das mulheres desalentadas é parda, e a maioria das mulheres desalentadas parda e mulheres trabalhadoras branca. Então também tem essa diferença racial entre as mulheres que estão no desalento e as mulheres que estão na força de trabalho. E os homens não têm essa diferença racial, tanto na PEA quanto os desalentados são pardos. Então, as semelhanças entre os gêneros, entre homens e mulheres, são principalmente o motivo pelos quais eles estão desalentados, que é por não haver trabalho na localidade. Os dois são majoritariamente pretos ou pardos, estão na região Nordeste e com uma maior concentração nos estados da Bahia, Maranhão, São Paulo e Minas Gerais. E as diferenças têm a ver com a escolaridade, porque os desalentados, em sua maioria, têm apenas ensino fundamental incompleto, e tanto homens quanto mulheres. Mas a proporção é muito menor, muito diferente, né? Em mulheres é um pouco menor do que em homens, e na verdade as mulheres têm ensino médio completo mais do que os homens desalentados têm ensino médio completo. Então, isso mostra também que as mulheres desalentadas têm uma escolaridade superior à escolaridade média dos homens desalentados. E aí tem uma questão também da localidade, que é a zona rural e zona urbana, que existem mais mulheres na zona rural, na zona urbana desalentada, e na zona rural tem mais homens desalentados. E, por fim, a questão da idade, que as mulheres desalentadas estão na faixa dos 20 a 29, 30 a 39, e os homens de 14 a 19 a 20 a 29, ou seja, de 20 a 39, 14 a 29, né? Ou seja, as mulheres desalentadas também são mais velhas do que os homens desalentados. Então, têm maior escolaridade e são mais velhas. Bom, passando para o nosso próximo recorte de características, é a escolaridade, né? Então, a gente apresenta aqui dois gráficos, né? À esquerda tem a distribuição dos desalentados e a distribuição da PEA por escolaridade, no segundo trimestre de 2019. A gente vê a enorme diferença que entre os desalentados, a grande maioria é de ensino fundamental incompleto, que é essa barra verde. E, em segundo lugar, ficam os desalentados com ensino médio completo. E na PEA é o contrário. Os trabalhadores da PEA, eles são 34%, cerca de 34% tem ensino médio completo, enquanto que ensino fundamental incompleto tem 22,8%. Outra diferença notável é em relação
a população com ensino superior completo. Na PEA, ou seja, na força de trabalho, são 19,2% os trabalhadores com ensino superior completo, enquanto que entre os alentados eles são apenas 4,3%. E no segundo gráfico à direita, a gente vê a evolução dos desalentados, a distribuição dos alentados por escolaridade no segundo trimestre de 2014 e no segundo trimestre de 2019. Em 2014, a gente não vê uma mudança tão grande, apenas que o ensino fundamental incompleto continuou nos 2 anos, nos 2 trimestres, eles são a maioria entre os desalentados, só que houve uma queda na porcentagem, e houve um aumento da porcentagem dos desalentados com ensino médio completo. E aí a gente pode considerar que, apesar do ensino da baixa escolaridade ainda ser uma característica dos desalentados, tanto em 2014 como em 2019, a gente vê um aumento do nível de escolaridade, um pequeno aumento. Por exemplo, em 2019, os desalentados com ensino superior completo são um pouco maiores do que em 2014, são um pouco mais representativos do que em 2014. Agora, a gente escolheu esses 2 grupos mais representativos, né, o ensino médio completo e o ensino fundamental incompleto, para fazer uma comparação, porque eles são a maioria dos desalentados. Entre os alentados com ensino fundamental incompleto, os homens são cerca de 52%, mas na PEA, nesse mesmo nível de escolaridade, são 65%. Então, existe uma sobre-representação das mulheres. E sendo que entre os desalentados com ensino médio completo, as mulheres chegam a quase 2/3, mesmo com uma PEA mais equilibrada, ou seja, as mulheres, como foi mencionado no último recorte, elas são a maioria entre os alentados, e é o mesmo caso nesses 2 grupos de escolaridade. Em relação à cor, a gente não consegue ver muitas diferenças, os 2 grupos são muito parecidos, e eles seguem mais ou menos o quadro geral, que a gente vai comentar mais para frente, mas é um predomínio dos pretos e pardos, com relevância também entre os brancos. E geograficamente, esses alentados com ensino médio completo, eles se distribuem de maneira parecida com o quadro geral, ou seja, há um predomínio no Nordeste e no Sudeste, e no ensino fundamental incompleto também, porém o Nordeste ele tem um pouco mais, ele sobressai um pouco mais do que no ensino médio completo, ele chega a 64,5%, e o Sudeste tem 17%. Entre os alentados em ensino médio completo, a faixa etária que predomina é o de jovens de 20 a 29 anos e adultos de 30 a 39 anos. E entre os desalentados com ensino fundamental incompleto é o inverso. É interessante isso, né? Porque entre os desalentados com fundamental incompleto, os maiores grupos em relação à faixa etária são os jovens de 14 a 19 anos e 50 a 64 anos. E em relação à situação do domicílio, o meio urbano continua sendo o motivo principal, a situação, o local de domicílio principal nos dois casos, e a falta de trabalho também é o motivo principal. Só que a porcentagem de desalentados entre os desalentados com ensino médio completo na região urbana é menor, é 68%. A maior diferença em relação à situação do domicílio é essa. Continuando, o próximo recorte de características é em relação à faixa etária. À esquerda, a gente vê o gráfico de distribuição dos alentados por faixa etária em 2014 e em 2019. A gente vê que a distribuição não teve grandes diferenças, né, entre os 2 trimestres. Apenas uma queda pequena dos alentados, da participação dos alentados com 14 a 19 anos, mas, no geral, os gráficos são muito parecidos.
no gráfico à direita, a gente vê a distribuição dos desalentados e da PEA por faixa etária em 2019, no segundo trimestre de 2019, e aí é clara a sobre-representação dos jovens de 14 a 19 anos. Entre os desalentados, eles são 22,3%, e na PEA eles são apenas 6%. E então a gente vê que a entrada no mercado de trabalho está complicada, né? Os jovens são os que mais têm representação, têm sobre-representação entre os desalentados. E aí, para fazer uma comparação mais que abrange mais gente e seja mais clara também, a gente dividiu os desalentados entre jovens, que seriam de 14 a 29 anos, e adultos, de 30 a 64 anos. E os dois grupos são bem parecidos. Em relação a sexo, cor, região, situação, domicílio e motivação, as características são bastante semelhantes. E principalmente em relação à região e situação do domicílio e motivo de desalento também. Os desalentados jovens e adultos se parecem bastante. A maior diferença na comparação é em relação à escolaridade. Entre os adultos, a participação dos desalentados com ensino fundamental incompleto ou sem instrução é relativamente maior. E no caso dos jovens, existe maior equilíbrio, né? Ou seja, os adultos com menor escolaridade eles sofrem mais de desalento em relação aos jovens, mesmo a característica da baixa escolaridade sendo presente em todos, no quadro geral dos desalentados. Bom, e aí tem também a questão da cor. A gente colocou esse nome, apesar de eu achar particularmente estranho falar cor e não raça, né? Eu até já falei com a Margarida sobre isso uma vez. Mas no IBGE tá assim, então vamos falar dessa forma. E aí aqui tem a distribuição de desalentados e da PEA por cor, e é muito perceptível que os desalentados são majoritariamente pardos. Pardos, e depois brancos e pretos e outros. Os outros incluem indígenas e amarelos. E na PEA também a maioria, né, é parda, mas é mais equilibrada, não tem tanta essa diferença com brancos. E em relação à distribuição dos desalentados por cor, em comparação 2014 e 2019, houve só uma queda um pouco pequena, assim, dos pardos, da representação dos pardos no desalento, e um aumento, na verdade, dos pretos. Então, no final das contas, na nossa análise não muda muita coisa, porque a gente está falando de negros, ou seja, pretos e pardos, e brancos. A nossa comparação vai ser a partir daí. Então, acabou que não diminuiu, né? Pode passar, Gustavo. Então, e as semelhanças são muito poucas. A primeira delas é a questão de que a maioria é mulher, tanto brancos quanto negros, sempre mulher. E a segunda é que a escolaridade dos desalentados é de ensino fundamental incompleto e ensino médio completo, como a gente falou. E a justificativa também é sempre a mesma: não ter trabalho na localidade e não ter trabalho adequado. As diferenças, vou tentar agilizar, Margarida. As diferenças têm a ver com a escolaridade, que os brancos têm escolaridade, ensino superior incompleto, participação maior no ensino superior incompleto, ensino superior completo, do que em comparação aos negros. E os negros têm uma representação maior nos sem instrução em comparação aos brancos. Não é a maioria, como a gente falou, a maioria está em ensino médio completo ou ensino fundamental incompleto ou ensino médio completo, mas, comparativamente, existem mais brancos mais escolarizados do que os negros. Assim como também a questão das regiões, que 66% dos desalentados negros estão na região norte e 16% no sudeste. Então, são poucos os desalentados negros que estão no sudeste, enquanto isso é mais equilibrado nos desalentados brancos. E tem uma diferença também em quais estados tem mais desalentados negros e brancos.
No caso dos negros, estão mais no Maranhão e na Bahia, e nos brancos, São Paulo e Minas Gerais. Assim como também a diferença entre a questão do urbano e rural, que a diferença a desigualdade entre área urbana e rural é menor entre os desalentados negros do que nos desalentados brancos, porque os desalentados brancos majoritariamente estão na zona rural, na zona urbana, e pouquíssimos estão na zona rural. E a questão da faixa etária dos negros, que é entre 20 e 29, 14 a 19, e dos brancos é um pouco mais elevada, que é de 50 a 64, e também 14 a 19, que é a maioria dos desalentados, que também é a maioria dos desalentados, mas o ponto interessante é que os brancos também são mais velhos, né, digamos assim, têm mais idade do que os negros desalentados. Bom, por fim, o último recorte é um recorte regional. Tá. Tentem fazer o mais rápido possível, que já estamos com tempo, tá? Tá bom. Então, vou agilizar um pouquinho. No primeiro gráfico aqui à esquerda, a gente consegue ver a distribuição dos desalentados por região de 2014 a 2019, a comparação de 2014 e 2019. Em 2014, em ambos os casos, o Nordeste é a grande maioria e o Sudeste vem logo em seguida. Só que em 2014, como a gente mencionou lá no início, 70% era Nordeste, aí em 2019 passou a ser 60%. À direita, o segundo gráfico, a gente vê a distribuição dos desalentados e da PEA por região em 2019, no segundo trimestre de 2019, e aí é clara sobre a representação dos desalentados do Nordeste. Eles são 60% dos desalentados, mas na PEA eles são 23,5%, enquanto que no Sudeste, o Sudeste tem 21,5% dos desalentados e eles são 45,3% da PEA. Então, essa é a grande diferença. Por isso que a gente escolheu comparar essas duas regiões, que são as mais numerosas e têm as maiores diferenças em relação à PEA. E, então, em relação ao sexo, as mulheres nordestinas e sudestinas, nos dois casos... Oi. Eu acho que talvez seja melhor a gente já passar para a conclusão, né? Porque não vai dar tempo, eu acho. Tá, eu posso falar rapidinho que não tem muitas diferenças, que no Nordeste e no Sudeste os quadros são parecidos, né? A maioria são mulheres. No Sudeste, os brancos são a maioria, enquanto que tem uma porcentagem muito maior do que no Nordeste. Tá, então... só esse último... o motivo de desalento no Nordeste chega a 80%, o motivo ser falta de trabalho no local. E no Sudeste é apenas 33%. E os outros motivos, como falta de trabalho adequado ou relacionados à idade, eles são muito mais próximos. Então, a gente vê essa é a diferença mais notória entre Nordeste e Sudeste. Então, acho que a conclusão é um pouco mais importante. Sim. E aí, para concluir, o perfil de desalentado médio, que a gente conseguiu traçar a partir desses dados, é que são pessoas que estão há mais de um ano sem trabalhar por pelo menos 1 hora na semana. Então, se a pessoa não trabalhou durante a semana 1 hora, ela é considerada, enfim, não trabalhando, né? Mas se ela trabalhar apenas, enfim, era isso. Responsável pelo domicílio, mulher, pardo, ensino fundamental incompleto, área urbana, jovem entre 14 e 29 anos, do Nordeste e principalmente da Bahia e do Maranhão. O que é interessante perceber é que desde 2014 houve um aumento da participação masculina e teve uma queda também do fundamental incompleto, um aumento do médio completo, do ensino médio completo, ou seja, pessoas mais escolarizadas estão ficando desalentadas. E teve uma diminuição da parcela do Nordeste e um aumento da do Sudeste. E um ponto que a gente achou muito interessante de trazer, que a gente não poderia deixar de comentar, é a questão da pandemia, que na pandemia o número de desalentados aumentou bastante, e aí agora estamos com 5,7 milhões de desalentados, e lembrando que em 2019 o número era de 4,9 milhões, né? Então a gente teve um aumento bem grande, e aqui tem um gráfico para mostrar, e dá para perceber o salto que se deu no último trimestre, né, do primeiro trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2020.
Então, realmente, é algo para se ter atenção, né? Porque significa que o mercado de trabalho está bem ruim. E é isso, as referências que a gente usou para o trabalho. E o artigo, na verdade, está como TD do IE. Se quem quiser dar uma olhada, tem também todas as tabelas e todos os dados que a gente utilizou lá. É isso. Muito Muito obrigada. obrigado. Obrigada pela presença de todos. Obrigado para os dois. Excelente trabalho, super interessante. Eu vou fazer uns breves comentários no meio termo, se vocês quiserem fazer perguntas, colocações, etc., lembrem de se inscrever no chat, aí eu vou tomando as inscrições. Eu achei maravilhoso, realmente é desalentador, né? Mas é muito interessante, né? Os resultados que foram aparecendo. Eu penso, né? Fico focada, Fer, sabe, sobretudo na questão das mulheres e o motivo das mulheres desalentadas. Aí uma primeira pergunta que eu queria fazer, né? Para que fique mais claro para todo mundo, se vocês puderem elencar a lista dos motivos, né? Porque eu acho que é importante para entender, por exemplo, se no caso das mulheres, a questão dos cuidados, a questão do trabalho doméstico, etc., é um motivo de desalento ou não, assim como um motivo de desocupação. Eu acho que não é nem perguntado isso, né? Não, é perguntado sim, tem alguns motivos, e aí os que eu estou lembrando agora tem a ver com não ter trabalho na localidade, não ter trabalho adequado, por ser muito jovem ou muito velho para os empregos que tem disponíveis, ou por não ter escolaridade adequada ao cargo que se quer. A questão das atividades de casa, elas não são consideradas como motivo de desalento. Eles entram naquele outro que o Gustavo comentou, que também entra na PEA potencial, mas que são pessoas que não estão disponíveis para trabalhar. Então, as pessoas que são consideradas, que fazem afazeres domésticos ou cuidam de parentes, dos filhos, enfim, essas pessoas, elas são consideradas pessoas que não estão disponíveis para trabalhar. Tá, porque eu acho assim que isso é muito importante, o peso do trabalho doméstico, ainda mais durante essa pandemia, né, se incrementou impressionantemente e recaiu sobretudo as mulheres, então eu achava interessante ver, seria bom pensar, né, se talvez, porque não necessariamente o trabalho doméstico te impede de trabalhar, talvez reduz a quantidade, disponibilidade de tempo, etc., então seria interessante se a estatística refletir isso. Bom, o perfil acho que está muito claro a questão tanto da questão do gênero como a questão da raça e da idade, né, as juventudes que são sempre aqueles que acabam tendo a pior das situações, porque são justamente os trabalhos que estão mais, as ocupações que estão mais marginalizadas, fragilizadas, que são mais precárias, então são as primeiras que se perdem. Sobretudo nos momentos de crise econômica, como você marcaram, né? Com quando temos um retrocesso no PIB, quando temos uma situação agora como a pandemia, que já é mais que uma crise econômica, social, sanitária, etc. Então, realmente, essa situação tende a aumentar. Acho que seria muito interessante também, talvez, você sabe, vocês são os expertos aqui no tema, fazer a comparação também dentro desses grupos, como é a desocupação. Não sei se vocês têm feito essa reflexão para ver em que momento esse desocupado passa a ser desalentado. Por quê? Em que momento deixa buscar o trabalho? É o mesmo perfil? Não. Eu acho que isso vocês colocaram um pouco no início e talvez, não sei se na comparação com a PEA ou a comparação também desses perfis, ou ver se dá o mesmo perfil, esse de mulher jovem, do Nordeste, com pouca escolaridade, etc., se dá também nas desocupadas. Eu acho que isso seria também uma comparação interessante, mas está ótimo, está muito, muito bom Sim, eu o acho trabalho. também bem interessante ver quem são os desocupados, né, no Brasil, majoritariamente. Mas uma coisa que eu percebi, assim, que eu acho talvez interessante de colocar aqui, é que a taxa de desemprego também está aumentando a taxa de desalento, assim. Então, eles crescem juntos. E
caem juntos também, né? Sim, sim, isso reflete completamente que é uma situação, de desespero, porque isso não é simplesmente desocupados ou desalentados, é famílias sem renda, é famílias que entram também na pobreza, que entram na marginalidade, se dá várias condições, por exemplo, seria super interessante também fazer uma análise de quanto desses são chefes de família, quantas são famílias monoparentais, quantas são mulheres, não, dessas que estão desalentadas e ficam fora. Ah, não, enfim, eu penso um monte de recortes. Mas eu pensava esse desemprego porque justamente o dado é que a maior taxa de desemprego é entre mulheres e mulheres negras. Então, eu acho que tem um perfil muito, muito parecido. Sim. E outra coisa que eu acho interessante comentar é em relação que a gente, ultimamente, eu acho que é importante a gente olhar o desalento e as pessoas fora da PEA, porque a taxa de desemprego, desocupação, ela é calculada sobre a PEA, então as pessoas a taxa de desemprego pode se manter ou não cair tanto, como está acontecendo agora recentemente, mas as pessoas saírem da PEA, ou seja, os desalentados estão aumentando, e as pessoas, igual a Fernanda comentou, que não trabalham por outros motivos estão aumentando, ou seja, pessoas que não estão trabalhando estão aumentando, mas a taxa de desemprego não reflete necessariamente isso. Por isso que é importante a gente ver esses outros grupos populacionais, né? Pois é. Aqui a Mariana fez uma pergunta no chat. Mariana, não sei se você quer perguntar ou eu posso ler, senão. Oi, boa tarde. Posso Oi. perguntar aqui? Eu gostei muito da apresentação, achei que ficou bem objetiva. E a minha dúvida é se a cor ela é por autodeterminação ou de acordo com a certidão de nascimento? Eu realmente não sei responder essa pergunta. Você sabe, Saboy? É autodeclaração. Não tem nada a ver com certidão. A certidão não aparece na pesquisa. A pessoa que se declara diz qual é a sua cor. De fato, não sei, Saboia, se você sabe aí, mas eu acho, por exemplo, se você pega na pesquisa, tem um porcentagem muito alto de pardos e muito pequeno de pretos, por isso muitas vezes apresenta fechado o dado, né, como negros, porque tem uma questão de muitas pessoas pretas se considerarem como pardas, né, por uma questão de discriminação, de impacto cultural, etc., que faz esse processo de miscigenação também na cabeça das pessoas. Então, eu me autodeclaro como pardo, não como preto. Por isso, em geral, se apresenta fechado, né? Não sei se Saboia, você tem mais conhecimento sobre isso. Não, na verdade, o grande, quer dizer, o percentual de pessoas que se declara preto é muito pequeno, né? Quer dizer, realmente é muito pequeno. Agora, o que é interessante é que nos últimos anos a declaração de pretos e pardos tem aumentado, né? Esse é um dado que a gente tem observado, que as pessoas, talvez até na linha do que você acabou de falar, as pessoas que às vezes no passado queriam dizer que eram brancas e de repente hoje em dia com o movimento, né, o movimento racial que existe e ser preto de repente né, uma coisa que você quer dizer que você é preto ou pardo, você se sente mais à vontade, mais segurança com todo o movimento negro que existe, né, até no mundo inteiro, e aqui no Brasil também tem um certo reflexo. Então tem aumentado essa autodeclaração de pretos e pardos. Isso aí tem sido observado com bastante clareza nos últimos anos. Sim, sim, total. Eu divido essa leitura. Eu acho que a recuperação da ancestralidade também, da luta pelas reivindicações, o reconhecimento, não, do movimento negro e tal, ajudou muito nesse processo. Mas, bom, parabéns, então, pelo trabalho, muito bom. Todo mundo pode ter acesso aí ao trabalho já finalizado, que foi publicado no IE. Então, parabéns para os pesquisadores, parabéns para o professor Saboia pela coordenação do trabalho. Bom, aqui, como tem a facilidade do chat, eu posso mandar o link também do artigo. Também, pode colocar, coloca que fica também registrado aí.
Só lembrando para todo mundo que a sessão está sendo gravada, que depois vai ser disponibilizada a gravação de todas as sessões da jornada. Bom, vamos passar agora, então, para o segundo trabalho, o trabalho do Rodrigo. Deixa eu voltar aqui para ler o nome direitinho. Desmatamento em assentamentos rurais na Amazônia brasileira, com a coordenação do professor Romero, e o Rodrigo Abreu Carvalho vai apresentar. Então, mesmo funcionamento, 20 minutos, faltando uns 2 minutinhos, eu abro o microfone e aviso para você. Tá bom, obrigado, Marlene. E depois fazemos as perguntas. Provavelmente eu vou extrapolar um pouco. Deixa eu ver. Como já foi dito, esse é o tema da pesquisa de desmatamento em assentamentos rurais do Amazônia. O coordenador é o Romero Rocha. A gente começou essa pesquisa dentro da Bolsa de Iniciação Científica, também da PBI, e ela está se desdobrando na minha monografia também, então a gente vai tratar de outros temas. Eu coloquei aqui alguns links úteis, como a gente não tem nada complicado, a gente está na parte final de análise econométrica, então eu coloquei alguns links úteis aqui. Esse segundo é da própria apresentação, então tudo que eu botei aqui de referência, vocês podem ver depois, eu vou atualizar as referências que eu esqueci lá também, referência bibliográfica e outros links. Esse é o site, né, da apresentação, e segundo ali é o repositório, que eu fiz a apresentação também no R, então quem quiser ver como é que ficou, e meu contato aí. Esse último também vai ser o do tratamento, que eu vou expor aqui para vocês, então quem quiser ver os links também vai estar disponível, para ficar mais transparente. Eu pensei em apresentar em 3 partes. Primeiro, o acidente histórico, o contexto atual. Segundo, essa parte que foi a que eu mais foquei na pesquisa, de construção da base de dados, aprender o R, eu aprendi do zero, então foi um processo bem longo, mas muito interessante para mim, de formação mesmo. E aí eu vou apresentar um pouco a fonte dos dados, como que eles ficam no final. E aí, por fim, essa parte a gente está agora, não vou poder apresentar muita coisa, infelizmente, mas a gente está avançando na análise econométrica, eu vou fazer algumas referências. Então, começando pelos antecedentes históricos, vou tentar não perder muito tempo. Esse foi o primeiro censo agro do IBGE, em 1920. Eu botei imagem só para ilustrar o desenvolvimento assimétrico que teve, né, no Brasil. Então, essa parte da região norte foi muito tardia, a colonização nessa parte foi muito tardia. Aqui alguns dados, já em meados do século XX, né, na década de 60, eu peguei tanto o censo do agro do IBGE quanto o censo demográfico. Você tinha, em 1960, 3,6% da população, mais ou menos umas 2 milhões de pessoas. Em 2010, teve um salto dessa participação relativa para 8%. Parte desse salto eu vou mencionar aqui as razões também. Isso aí daqui dá mais ou menos umas 15 milhões de pessoas em 2010, agora já está em 18, né, estimado, né? Então, nessa época, em 1960, o censo rural do IBGE, o censo agropecuário, eles cobriram uma área de 6% da região norte, né? Que eu só peguei os estados da região norte, que não é exatamente a Amazônia, mas uma aproximação para a gente ter uma ideia, de mostrar justamente isso, que é o título do slide, que a Amazônia estava essencialmente preservada nessa época, tinha muito pouca área desmatada. Então, era basicamente esses 23 milhões de hectares, ocupado por estabelecimentos reconhecidos pelo IBGE. Dessa área desses estabelecimentos, desses 23 milhões, a gente tinha 1,85% registrado no censo de lavouras em geral, e mais ou menos 7%, 0,6% só de pastagens plantadas, e a maioria eram pastagens naturais. Uma das referências que eu usei para contextualizar na monografia, ela menciona justamente isso, né? Que a maioria das fazendas estavam em áreas que não eram de florestas, já naturais, e criavam boi, e eram fazendas imensas, não eram fazendas pequenas, mas em proporção do tamanho da Amazônia não era tão importante assim, né? Principalmente no assunto de desmatamento. Então, 85% por volta disso da área dessas fazendas eram matas naturais. Terras incultas aqui terras de alagamento, coisas que as pessoas não conseguiam converter em plantações. Esse assunto das terras incultas também vai ser importante mais para frente. Aqui eu botei algumas imagens para ilustrar o processo de intencional, de política pública, estratégia de ocupação da Amazônia, mais na primeira metade do século XX, a questão da borracha, nas guerras,
né, o projeto Rondon também tinha um desdobramento acadêmico interessante até, antropológico, e aí já mais para frente, na ditadura, os projetos que eu vou mencionar com mais detalhe, aqui só para ilustrar também, né, a mentalidade que era de combater a floresta como se a floresta fosse um impedimento para o desenvolvimento em todos os sentidos. E a questão da mineração também, que vai se tornar muito importante para puxar essa ocupação. Então, alguns projetos aqui, só para mencionar o projeto Jari, que era a produção de celulose na Amazônia, eles literalmente levaram uma fábrica para o Rio Jari, uma fábrica japonesa, totalmente montada pelo Rio. Isso tem uma referência, só de curiosidade, no filme Bye Bye Brasil aparece esse projeto, quem quiser ver, muito interessante. Em 72 foi inaugurada a Transamazônica, apesar de não totalmente asfaltada. Em 76, a Cuiabá-Santarém, também um trecho muito importante para a gente ter esse processo. Em 79 é quando começa, descobre-se o ouro em Serra Pelada, que é bastante conhecido. E em 1980 inaugurou o programa Grande Carajás, que já era uma coisa que vinha sendo planejada há um tempo. Então, só algumas referências de grandes projetos. Esse movimento político de ocupação e colonização da Amazônia ele teve muito a ver com grandes projetos também, apesar da questão dos assentamentos que a gente vai abordar mais especificamente. E aí, algumas questões políticas, jurídicas e leis, decretos que foram baixados, foi criada a Sudã, em substituição ao SPVE, que era a superintendência, que foi criada em 53 pelo Vargas, e é justamente quando se cria a superintendência que se formula o território da Amazônia Legal brasileira, né? Então, a área de administração dessa instituição que depois passou a ser a Sudã. Em 66, né, surgiu a Sudã. Em 1970, só que surge o INCRA, em substituição, extinguindo o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e o Nacional de Desenvolvimento Agrário também, outros órgãos. E aí entra esse nome de colonização na sigla do Instituto que cuida da questão fundiária. E isso é uma coisa que não era omitida de nenhuma maneira, né? Os projetos de assentamento, a partir de 1971, eles vão ser chamados de projetos de integração e colonização, integrados de colonização. Então, era também explícito nesse sentido, né? E aí eu vou te explicar um pouquinho o porquê. Como eu falei lá naquele slide do começo, a maioria das terras não eram estabelecimentos privados, não tinham certificado em cartório nem nada. Então, as pessoas viviam na Amazônia em terras públicas, fazendo extrativismo, né, os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, fazendo extrativismo, pescando, plantando também, mas não tinham estabelecimento, não tinha certificado. Essa é uma imagem que eu tirei de uma tese que eu estou lendo aos poucos também para incorporar na minha monografia. Aqui é uma coisa muito interessante desse processo político, o decreto 1164 de 1971 também, a década de 70 é muito importante para esse início da colonização da Amazônia, recente, né? E aqui esse decreto, o que ele fez foi formular que todas as áreas a 100 quilômetros de ambos os lados das estradas federais, tanto das rodovias construídas como projetadas ainda para serem construídas, saíssem da gestão dos estados, dos governos dos estados, e passassem para a gestão do governo militar da época. Então, você vê aqui que aqui é só o oeste do Pará, né? Mas no Pará como um todo, foi quase 2/3 da área do estado foi destinada para o projeto de colonização da ditadura. Não necessariamente ela foi ocupada, obviamente, é uma área surreal de grande, mas ela deixou de ter a jurisdição do governo do estado. Aqui é o polígono de desapropriado de Atamira, né, onde foi criado muitos projetos integrados de colonização, bem conhecida essa região também, que vai surgir Belo Monte mais para frente. Eu coloquei só para vocês visualizarem um pouco como foi intenso esse processo e ambicioso, né, no sentido de ocupação do território. Justamente por ter essa característica, então, a margem da estrada, essa que está passando no centro da tela, é a Transamazônica. A margem da estrada, ela vai ser o ponto de início dos assentamentos, né, de colonização, nesse caso, na origem, depois vão ser reformulados um projeto de assentamento convencional. Então, você vê aqueles padrões de peixe, que todo mundo ouve falar, provavelmente, ele é bem característico, ele é justamente uma consequência da forma como ele foi formulado, né? Como a ocupação de espaço foi formulada à beira das estradas, não um projeto, não
um padrão tão orgânico assim, né? E aí também tem um problema muito sério, que é abordado em algumas referências que eu uso na monografia, da questão de que muitas dessas terras são justamente aquelas terras incultas, onde é muito difícil transformar, mesmo desmatando e secando o terreno, é muito difícil transformar em área agriculturável, então as pessoas acabam abandonando, a taxa de rotatividade de abandono muito alta. Eu não separei os números, mas é impressionante também, principalmente nesse polígono de Altamira, foi bastante intenso esse processo de abandono e o quanto que o projeto político de assistência para o assentamento não foi cumprido, né? Não deu condições das pessoas estarem ali e se manterem ali. Então, elas migravam para essa cidade, né? Assim, aí o processo de migração, que é muito importante, então, aquele salto da participação relativa da população na região do norte ocorre principalmente na década de 70, 80, e teve, de acordo com essa referência aqui, mais de 850 mil imigrantes que se estabeleceram, que, ao final da década de 80, da década de 70, no ano de 1980, era 3% da população. Isso foi principalmente intenso em Rondônia, onde no ano de 1980, 57% das pessoas eram imigrantes da última década, né? Ou seja, 57% da população de Rondônia em 1980 que acabou de chegar nos últimos 10 anos. Inclusive os meus tios, que foram para lá também, por curiosidade. Aqui um relatório que o IPAM fez, a pedido do Ministério Público, também sobre essa temática de desmatamento em assentamentos. Aqui só para eu destaquei esse gráfico só para mostrar mais ou menos como é que foi a evolução da área. Eles diferenciaram em quatro partes, né? Colonização, convencional, diferenciado e reconhecido. Os de reconhecimento não são criados pelo INCRA, tá? Os diferenciados, eles são aqueles que têm algum objetivo de sustentabilidade, algum critério para reduzir o desmatamento para boas práticas de plantio, coisas do tipo, fazer aproveitamento do extrativismo da floresta, coisas do tipo. E aí você vê que justamente a partir da década de 2000, a área desses assentamentos vai, inclusive a categoria deles surge já, outros desdobramentos, né, criados pelo IBAMA. Então é bem recente, esses assentamentos são todos bem recentes. Eu vou mostrar melhor isso. E aí já na parte de construção da base de dados, eu usei o RStudio para tudo praticamente, para puxar os dados, para automatizar o processo de download e tratamento dos dados. Aqui é o site do INCRA, tá? Depois eu vou deixar os links, eu ainda não tive tempo de colocar, mas eles disponibilizam a base inteira, tanto dos assentamentos que eles reconhecem, quanto dos que eles mesmos criaram já no passado, continuam criando categorias que ainda existem, para outros que criaram assentamento em 2015, e eles disponibilizam essa versão georreferenciada dos assentamentos, que são os arquivos geométricos, né, com uma base espacial. Não são todos 100%, ainda não estão georreferenciados, mas é bastante. Inclusive, o estudo do IPAM usa uma base um pouquinho mais antiga, que ainda não tinha todos os assentamentos. Aqui a gente tem mais ou menos próximo de 85% dos assentamentos já referenciados. Aí eu botei a imagem deles, esses são os reconhecidos, tá? Os criados, perdão. É uma área bastante grande também, principalmente aqui em roxo a Amazônia Legal, em azul o bioma. Né? Então foi um processo, eu queria botar explorando para vocês verem, mas justamente acompanhando a fronteira agrícola, né? Entrando na Amazônia, e mais recentemente os reconhecidos que foram criados já mais numa parte mais preservada, são florestas nacionais, são florestas estaduais. Resex, por exemplo, também, um dos assentamentos do Chico Mendes, Resex, né, extrativismo da borracha. Então, tem todas essas categorias e também os assentamentos criados pelos estados e pelos municípios. Tá? Então, a gente está valendo todas essas categorias e aos poucos, né? Ainda não estamos concluindo, mas bem próximo, e aí a gente vai ver a diferença do desmatamento entre cada uma e como é que se dá isso no tempo. Aqui eu quero falar um pouquinho das bases, se eu estiver demorando muito, eu vou dar uma acelerada. A metodologia do PROEX é basicamente bem por alto, assim, eles identificam o desmatamento num ano e a partir desse momento eles não voltam a esse local onde foi registrado o desmatamento. Então eles não pegam reflorestamento nem nada do tipo. Mas só para ter uma ideia de como é que funciona, o DTR gera alertas, tá? O DTR não é consolidado, afinal, ele é só para atuar a fiscalização, e ele só tem a partir de 2004. A imagem é tirada por satélite, ocorre um processo de interpretação da imagem,
que é todo o trabalho do INPE, né? A gente também tem o satélite brasileiro, que é o CIBERS. E uma imagem exemplo, ficou com resolução baixa, aí, mas um exemplo de uma das imagens do satélite, tá? Em colorido artificialmente, a gente interpreta esses pixels, eles já vêm prontos, na realidade, e depois eles são transformados em bases geométricas. Então, são 227, se não me engano, imagens que a gente compila, e o trabalho todo que foi de início é baixar essas imagens, juntá-las todas, né? E transformar elas todas em polígonos para a gente tratar. Então, no final, fica mais ou menos assim, né? Isso tem disponível no site do INPE, Terra Brasília. Achei que a imagem era mais clara para vocês verem. Então, por ano aqui, eles infelizmente só disponibilizam até 2008 nessa base, por enquanto. Tá? Mas a gente está pegando o trecho de 2002 a 2014. Então, aqui a coloração é cada ano, e aí está dentro daquela metodologia de você não volta, né, no ano anterior. E já para concluir, eu não sei se eu passo muito tempo, posso voltar a falar mais detalhes, mas a análise estatística a gente começou a rodar agora, esses dias, o modelo de prefixo, que eu estou tentando fazer funcionar. E aí, para explicar um pouquinho as variáveis, a gente está tentando ver o desmatamento, eu esqueci de mudar aqui o subíndice, mas a gente está tentando ver o desmatamento na célula, né? Então, daquela imagem de satélite, a gente agrega algumas células para diminuir um pouco a resolução e ser passível da gente computar, porque o processamento é muito demorado. Então, a gente tem essa unidade de análise em células. Tá? Então, o indivíduo da análise aqui é a célula, e aí a gente está vendo isso ao longo do ano, a gente formula um dado em painel para poder analisar essa diferença ao longo do ano. E aí tem o intercepto, as condições iniciais, os efeitos fixos que a gente está botando por enquanto é tempo e o efeito individual da célula, né? A célula aí. E por último também é uma variável de controle, que a gente por hora só roda para precipitação. E aí, inclusive, falando um pouquinho também da iniciação científica, a primeira base que eu tentei fazer em R foi o processo de precipitação, usando dados da UDEL, lá de uma universidade americana, que é bem bacana e bem leve de rodar. Eu também posso disponibilizar aqui, eu esqueci de botar, eu tenho toda essa base publicada já no GitHub, quem conhece, quiser ver os dados e botar para rodar também. E a gente usa esses dados a nível municipal, né, para ter uma referência para células de temperatura e precipitação. Né. E tudo é feito dentro do ano base do Project, tá? Eu esqueci de mencionar, acho que eu corri demais, mas o ano Project ele vai de agosto a julho, né? Agosto de um ano, do ano anterior, a julho do ano seguinte. Então a gente teve que tratar todas as bases em referência ao ano base do Project e juntar elas, e fica bastante grande, porque toda hora são dados em painéis, você vai ter anos estaqueados, né? Empilhados um em cima do outro. Então é uma base bem grande. Para a Amazônia a gente tem 6 milhões de 200 mil células por aí, de unidades de análise, e, enfim, na realidade eu já vou concluir. Tá, E aí 2 é isso. minutos. Muito Perfeito. obrigado. Eu corri demais, perdão, gente. Eu corri demais. Muito, muito obrigada. É bom que a gente pode conversar mais, alguma curiosidade que alguém tiver. Eu tinha algumas perguntas, eu acho super interessante, né? O tema é um tema tão importante nesse contexto, também nesse momento em específico. Eu estava fazendo agora um trabalho, uma pesquisa, né, sobre a relação da mudança climática e os efeitos sobre o gênero, etc. E aí aparece o tempo inteiro, né? Aparece o tempo inteiro a questão da Amazônia, do desmatamento e da situação, ainda mais agora, as queimadas, né? Eu acho que é um super tema que também essa pandemia colocou em manifesto a importância da mudança climática, que até agora parecia meio perdida aí no meio. É um tema que não era muito tocado, sobretudo por nós economistas, né? Sim, verdade. Então, acho super relevante o trabalho, realmente entender nesse momento o que acontece com o desmatamento, o que acontece com os estabelecimentos, o que acontece com as comunidades, né? Que são aqueles que estão na pior das situações, porque realmente o processo migratório, como você marcou, é impressionante, processo, claro que se viu mais no passado, mas que ainda continua a ser um grande problema. Então, eu tinha uma dúvida, sobretudo aí no final, mas que tem a ver com uma coisa que eu escrevi no início,
que é justamente essa questão da mudança climática, o que foi todo o processo de desmatamento, sobretudo no último período, né, com nosso presidente decidindo até sair do Acordo de Paris, etc., para não tomar conta da questão do desmatamento que estava acontecendo na Amazônia. Aí, nesse sentido, fico com uma dúvida com o modelo, sobre o modelo que você apresentou no final, sobre alguns problemas enquanto à autocorrelação, mas que nada pela relação entre desmatamento e clima. Eu acho que é uma relação que é recíproca, né? Que realmente uma coisa, acho muito difícil definir qual é a variável independente e qual é a variável dependente, né? Não sei se vocês pensaram nisso, se tem alguma reflexão a respeito. Sim, o clima aqui é uma variável de controle, né? A gente está querendo olhar, justamente quando chove menos, isso permite ter mais desmatamento, mas a gente ainda está rodando os modelos, vendo o que acontece. Não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Porque na verdade, sim, o efeito o desmatamento provoca mudanças no clima. Não. Aqui é o seguinte, por exemplo, como que ocorre o processo de desmatamento, né? Então, primeiro, por isso que o ano PRODES ele vai de agosto a julho, porque é justamente o momento que você tem menos nuvens, para você poder registrar as imagens e ter mais clareza do que está acontecendo em termos de mudança do uso da Terra. Então, quando tem menos nuvem, menos chuva, o processo de desmatamento é mais intenso. Na realidade, é o contrário, porque as pessoas, para atacar fogo, porque justamente eles usam muito fogo para desmatar, para queimar a floresta, para poder abrir, elas primeiro divulgam todas as madeiras que elas conseguirem derrubar, tiram o que elas querem aproveitar, e aí elas esperam secar durante 1 mês, 2 meses. Então, quanto menos chover, é mais propício para essas pessoas conseguirem invadir a floresta, entendeu? De certo sentido, e conseguir limpar a floresta, porque eles não derrubam tudo, né? Alguns produtores maiores conseguem fazer isso com um trator, mesmo assim eles precisam queimar, porque eles não conseguem remover toda a serrapilheira que fica de consequência, né? Então, Claro. o fogo é muito, muito relacionado. E para ter fogo é mais propício quando você tem, por exemplo, menos chuva, que é o que eu comecei a olhar nesses últimos dias aí, rodar os modelos, ver se está tudo ok. Não, ótimo, perfeito. Mas também o que acontece é que quanto você maior desmatamento tem, isso vai criar mudanças no clima. Era isso que eu falava. Assim, você vai aproveitar o processo de seca para desmatar. Mas também, quanto mais você desmatar, maior vai ser esse período de seca. Então, meu medo é esse, que não é uma variável que é independente, o clima, entendeu? Tem uma relação com o desmatamento enorme. Eu acho que isso é mais a longo prazo, assim, pelo que a gente vê, principalmente dos modelos Claro, sim. do INPE, do Antônio Nobre, tudo, eles falam mais desse processo a longo prazo. Então, talvez sim, mas é uma excelente observação. Não, claro. Todos os processos de mudança climática são de longo prazo, são processos de 50 anos, assim, né? Não é que hoje tem um desmatamento, 1% de desmatamento a mais, isso vai gerar 5% de efeito do clima. Não quis falar isso para nada, mas eu achei interessante que são coisas que vão se retroalimentar também, né? Com certeza, verdade. Esse foco do desmatamento vai completamente mudar o clima, não só no Brasil, senão no mundo, né? Então, acho muito, muito interessante. Não sei se o público tem questões, perguntas, considerações. Abra aqui, se quiser se inscrever no chat. Bom, então, não sei, Rodrigo, se você quer adicionar alguma coisa mais, utilizar algum minutinho mais para contar alguma coisa mais. Eu vou colocar o link aqui no chat também, quem quiser ver a apresentação, ver o repositório com os códigos, fica à vontade. Vou parar aqui para dar tempo da gente ver a próxima. Perfeito. Então, Obrigado, Margarida. uma coisa que eu acho que é super interessante também, que é um trabalho que aparece mais desde os estudos de gênero também, é a questão da financiarização da Amazônia, né? A financiarização, o processo de privatização da terra, etc., muito ligado. Eu achei um conceito muito interessante, esse conceito
de financiarização para refletir justamente o desmatamento, o avanço sobre os assentamentos, as comunidades. Eu não sei se, eu acho que eu passei muito rápido, talvez um comentário legal, assim, é reforçar a ideia de que a maioria da literatura que avalia isso é uma literatura muito crítica à ideia de que o processo de ocupação recente da Amazônia foi um processo de reforma agrária, porque a maioria das terras ocupadas foram terras públicas. Então, é um processo característico de colonização, né, e não de reforma agrária por si. Inclusive, atraindo produtores rurais de outras regiões onde existia um aumento do conflito e existia uma necessidade de uma pressão pela reforma agrária na época, e hoje em dia também, provavelmente, não sei se na mesma medida, mas no Nordeste e do Sul, principalmente, né? Então, deixar claro que, às vezes, as pessoas confundem, acham que é consequência de um processo de reforma, mas tem muitas questões aí, justamente a fragilidade da política e das políticas de apoio também para estabelecer as pessoas nesse território, né? E aí a insegurança jurídica é muito alta, você tem processo também de que esses assentamentos que foram ocupando o território, já havia pessoas ali antes, então é um assunto bem interessante, isso é importante da gente ver com mais calma. Muito bom, Rodrigo. Parabéns pelo tema escolhido, pelo trabalho feito, e ficamos no aguardo, então, do trabalho depois, no final, para ler e aprender muito mais sobre a Amazônia. Muito, muito obrigada. Então, agora vamos com a nossa terceira, Luísa, que vai apresentar. Deixa eu ver aqui, tem na outra página o programa. A Luísa Lins Belo vai falar sobre o spread bancário no Brasil, concentração, inadimplência e Selic na dinâmica dos juros. Tá, eu vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Ainda não apareceu. Aí tá abrindo. Agora foi. Tá. Bom, meu nome é Luísa, eu sou bolsista de iniciação científica do professor Eduardo Pontual, que não está aqui agora porque está mediando outra sessão. Mas o meu trabalho, na verdade, ele é um estudo empírico, porque nessa quarentena eu me aprofundei mais no R, e eu queria usar essa ferramenta para algo um pouco mais prático. Então, eu tive a ideia de usar parte de uma base de dados de juros que a bolsista anterior tinha coletado, atualizar esses dados e trabalhar em cima deles para entender um pouco mais sobre o spread bancário brasileiro. Então, a ideia da pesquisa é partir de um modelo de competição de Cournot, em que as firmas competem via quantidade produzida e não há diferenciação de produto, para entender como 4 taxas de juros, no caso, descontos duplicatas, conta garantida, aquisição de veículos e cheque especial, reagem a 3 fatores diferentes: a concentração, medida pelo índice HHI, a inadimplência e a taxa Selic. Então, os objetivos, né, do trabalho são, primeiro, entender similaridades e diferenças, né, das taxas de juros de diferentes linhas de crédito de forma separada, em vez de se analisar o spread de maneira agregada, como geralmente é feito. Identificar mecanismos que possibilitem a redução do spread e analisar diferentes formas de mensuração do spread. Então, primeiro fazendo uma contextualização sobre o que se sabe do tema no Brasil, né? O spread ele é amplamente estudado, mas ainda não tem um consenso entre os autores a respeito dos seus determinantes, por ser uma variável que sofre diversas influências externas, né? Então, por exemplo, o relatório de economia bancária e crédito do Banco Central do ano passado, ele decompôs o spread em custos de captação, despesas administrativas, inadimplência, tributos, recolhimento da FGC e margem financeira dos bancos. E já autores como Silva, Oreira de Paula e o Afanasiev, eles argumentam que os fatores macroeconômicos seriam mais determinantes, como, por exemplo, o nível e volatilidade de juros, inflação, crescimento do produto. Você tem ainda autores que identificaram influências microeconômicas, como os custos administrativos, nível de liquidez dos bancos, receita de serviços e até a concentração. E, bom, a metodologia varia de autor para autor, mas, no geral, todos partem de regressões múltiplas,
com 3 a 7 variáveis independentes, mas tem artigos com mais de 20 variáveis independentes, né, para se testar a significância. E essa pesquisa aqui, em particular, vai testar a significância da inadimplência, da Selic e da concentração bancária no spread. E sobre esse último tópico, é interessante também fazer uma revisão da literatura. Por quê, né? O consenso é que o mercado bancário brasileiro, né, ele é relativamente concentrado, principalmente em relação a empréstimos e depósitos à vista. Só que quais são as implicações disso? Segundo o modelo estrutura, conduta e desempenho, que a gente vê em economia industrial, mais concentração levaria um maior poder de mercado para as firmas e, consequentemente, preços maiores, ou seja, spreads maiores. Mas, empiricamente, o efeito da concentração bancária sobre o spread, ele não é claro. Então, tem autores que argumentam que, no Brasil, mais concentração bancária não significa maior poder de mercado para os bancos. Inclusive, um estudo recente do Banco Central argumenta que seria a concorrência e não a concentração que levaria a maior poder de mercado para o banco, né? Então, desculpa, porque, por exemplo, nesse caso, o aumento da concentração não levaria a uma menor concorrência, justamente pelo mercado bancário operar em uma estrutura de concorrência imperfeita. Então, nem no polo da concorrência perfeita, nem dos oligopólios e cartéis. Existem diversas formas de se medir o spread, a gente vai ver algumas mais na frente, mas a mais comum, divulgada pelo Banco Central, é simplesmente a diferença entre a taxa que os bancos emprestam e a taxa que eles captam recursos, geralmente se utiliza de referência a Selic. E como a gente pode ver nos últimos anos, sim, apesar da trajetória, né, estar decrescente, eu acho que muita gente sabe que o Brasil tem os maiores spreads do mundo, então dados de 2017 colocavam o Brasil no segundo lugar do ranking mundial, atrás apenas de Madagascar. E, claro, isso tem enormes impactos na economia, né? O crédito caro, ele desestimula o investimento e capacidade produtiva e também afeta o consumo. Então, aqui nesse gráfico, a gente pode ver a trajetória desse índice nos últimos 10 anos, mais ou menos, e fica bem clara a influência da Selic, né? O spread acompanha os movimentos de alto e baixo da Selic, e hoje ele está em torno de 22%. Aqui, a gente pode ver a taxa de inadimplência das linhas de crédito analisadas, e fica bem claro que o cheque especial tem a maior taxa de inadimplência, chegando a 16%, enquanto as outras taxas de juros são bem menores. Então, para aquisição de veículos fica em torno de 4% inadimplência, e para o desconto de duplicatas e conta garantida fica em 1 a 2%. Aqui a gente tem o gráfico com os HHIs de cada dessas linhas de crédito, né, para o parâmetro de saldo de operações de crédito total. O HHI, né, o índice Herfindahl-Richman, ele é uma medida de concentração que é calculada por meio da soma dos quadrados dos market shares individuais dos bancos. E aqui a gente pode ver que os HHIs dessas taxas estão entre 0,20 a 0,25, ou seja, seriam mercados concentrados, porque estão acima do benchmark de 0,18. E aqui é importante destacar que esse não é o HHI ideal para o propósito da pesquisa. Idealmente, a gente utilizaria o parâmetro de saldo de operações de crédito de cada modalidade de juros, como, por exemplo, o saldo de operações de crédito do desconto de duplicatas de cada banco, ou saldo de operações de crédito de cheque especial de cada banco. Só que o Banco Central só disponibiliza esses dados de maneira agregada, o saldo de operações de crédito total de cada banco. Então, o que foi feito aqui, numa tentativa de melhorar esse índice para o nosso propósito, foi filtrar, inserindo no cálculo do HHI apenas os bancos que, de fato, disponibilizavam cada linha de crédito. Então, por exemplo, tem banco que disponibiliza uma dessas 4 linhas de crédito, tem bancos que disponibilizam 2, tem bancos que concedem essas 4 taxas de juros, né? Então, o HHI foi calculado dessa forma e por isso que ele está podendo variar em cada taxa. Agora, entrando um pouco mais na metodologia, foram rodadas 12 regressões múltiplas no R, sendo 12 variáveis dependentes. Por quê? Para cada taxa de juros,
foram calculadas 3 formas de medição do spread. E cada um desses spreads foi regredido contra 3 variáveis independentes. Então, a concentração, a inadimplência de cada taxa e a Selic. O período analisado, ele parte de janeiro de 2012, que contém uma padronização no cálculo da inadimplência, até março de 2020, que é até quando vão os dados mais recentes, né, sobre os juros. E por que essas 4 taxas em específicos? Porque só elas estavam disponíveis desde 2012, né? As outras tipos de modalidade de crédito, eles entram na base de dados do Banco Central em anos posteriores. Talvez por causa de alguma diferença de metodologia de cálculo. Então, a gente optou pela formação do spread ex ante, que ele reflete as expectativas dos bancos, né, no momento da concessão de crédito. Como eu falei, para cada taxa de juros foram calculadas 3 formas de spread. Então, primeiro a gente tem aqui o spread absoluto ou puro, que é simplesmente a diferença entre a taxa de empréstimos e a Selic. Depois a gente tem 2 alternativas. O índice de Lerner, por definição, ele é o preço praticado pela firma, menos o custo marginal que a firma enfrenta sobre o preço. Mas o custo marginal, ele é uma medida essencialmente teórica, né? Não tem como calcular. Então, a gente adapta essa equação utilizando a Selic como proxy para o custo marginal, dado o custo de captação dos bancos. Então, a gente tem que o índice de Lerner é igual a 1 menos 1 mais Selic sobre 1 mais a taxa de empréstimos. Esse cálculo não foi eu que inventei, está presente no artigo dos Manioto e Alves também. E, segundo Nakane, essa seria uma forma mais adequada de medição do spread. Primeiro, porque o índice de Lerner ele é amplamente utilizado, né, e é coerente com a teoria do modelo de Cournot, mas também porque a Selic não exerce tanta influência sobre essa medida em comparação com o spread absoluto. Que essa medida deveria ser um reflexo do sistema bancário do país e não da sua política monetária. E depois a gente tem o spread proporcional, que também seria outra forma mais adequada de medição, por não ser tão contaminado pela Selic, que é igual a 1 mais a taxa de empréstimos sobre 1 mais Selic. Então, quando as regressões foram rodadas, elas indicaram autocorrelação, então foi preciso ajustar os erros padrão, né, pela matriz de New e West. E agora, entrando nos resultados, primeiramente aqui o desconto de duplicatas, a gente pode observar que as variáveis explicativas com p-valor significativo são o HHI. E esses coeficientes negativos indicam que um aumento da concentração bancária levaria a menores spreads. Ou seja, indo contra a lógica do modelo de Cournot e do modelo estrutura, conduta e desempenho. Na verdade, pode até significar que o modelo não é de Cournot. Nesse caso, por exemplo, ele seria um modelo de Bertrand, em que os bancos concorreriam via preços, né? Então, reduzindo os preços, os bancos adquiririam parcela de mercado. Se o banco já for grande, a concentração aumenta, então por isso que a maior concentração estaria correlacionada com menores preços, nesse caso do desconto de duplicatas. E analisando o p-valor e estatística T aqui, a gente vê que a Selic e a inadimplência não foram relevantes para explicar a variabilidade dessa taxa. E agora, para a conta garantida, a gente tem um resultado praticamente oposto, né? O modelo não denota a significância da concentração, ou seja, também indo contra Cournot e o modelo OECD, mas em consonância com os estudos recentes do Banco Central. E, em contrapartida, denota a significância da Selic e da inadimplência, né? Então, no caso da Selic, começando aqui, analisando o coeficiente, a gente pode perceber que um aumento da Selic levaria a maiores juros da conta garantida, mas de forma menos que proporcional, de forma que o spread é reduzido. Por isso, o coeficiente negativo é entre 0 e 1. A inadimplência também denota uma relação forte positiva, né, isolando os efeitos das demais variáveis sempre. Então, por exemplo, o aumento de 1 ponto na inadimplência poderia gerar um aumento de 4,75 do spread absoluto,
com erro padrão de 1,71. Para aquisição de veículos, a gente tem outro resultado. Então, aqui, nem a concentração nem a inadimplência parecem relevantes para explicar a variabilidade do spread. Mas a Selic é relevante. E, seguindo a mesma lógica da conta garantida, né, o coeficiente é entre 0 e 1 e negativo. Então, um aumento da Selic geraria maiores juros de aquisição de veículos, porém, uma proporção menor, reduzindo o spread no final. E agora o cheque especial, em que as 3 variáveis explicativas se mostraram relevantes para explicar as 3 formas de medição do spread. E o que é interessante aqui é que, ao contrário das outras modalidades de crédito, o aumento da concentração, isolando os efeitos das demais variáveis, geraria maiores spreads, ou seja, em consonância com o Cournot e com o modelo de estrutura, conduta e desempenho, de que maior concentração levaria ao maior poder de mercado das firmas e, consequentemente, maiores preços, maiores spreads. E esse impacto nos preços parece relevante, porque, analisando aqui o coeficiente do spread absoluto, eu destaco o spread absoluto porque ele é mais fácil da gente assimilar. Isolando esse efeito das demais variáveis, um aumento da concentração, né, de 1 ponto no HHI poderia levar ao aumento do spread absoluto em 16,87, com um erro padrão de 2,77. Então, o impacto seria bem grande. E a Selic segue a mesma lógica da conta garantida e da aquisição de veículos, com coeficiente negativo entre 0 e 1. E a inadimplência também denota uma relação positiva, né, um aumenta, o outro também aumenta, e forte, analisando aqui os coeficientes. Depois, a gente queria entender qual dessas 3 formas de medir o spread seria mais adequada. Mas o que acontece? As variáveis explicativas, elas estão variando em cada modelo. Então, a gente não pode fazer um teste de hipótese tradicional e nem comparar os R ao quadrado. O que foi preciso foi um teste específico, chamado teste de hipótese para a seleção de modelos não alinhados. E não alinhados, basicamente, significa que os modelos explicam diferentes porções da variabilidade dos dados, né? Um modelo não é um caso especial de outro. Então, eles seriam não alinhados por causa disso. E esse teste, ele é um pouco complexo demais para explicar agora, mas o que importa é que ele testa a significância das variáveis dependentes. Então, aqui a gente pode ver as tabelas com os resultados desses testes, né? E o que importa saber é que as linhas das tabelas representam as hipóteses nulas, ou seja, de que não haveria diferença na qualidade da mensuração do spread. Já as colunas representam as hipóteses alternativas, de que o spread que está indicado na coluna seria mais adequado. Se o p-valor for significativo, a hipótese nula é rejeitada. E o que a gente pode ver aqui é que o spread absoluto, ele aparenta ser o menos rejeitado no balanço geral, e o que mais rejeita as outras formas de medição do spread. Então, a gente pode afirmar que ele seria a forma de medição mais adequada dentro desse modelo. Bom, esses foram os resultados, mas também é interessante analisar possíveis falhas nos modelos que poderiam ter enviesado as estimativas. Então, primeiramente, o HHI utilizado, que, como eu falei, o parâmetro, né, da concentração não foi o ideal era a gente ter o saldo de operações de crédito de cada modalidade de juros, de cada banco, mas o Banco Central só disponibiliza esses dados de forma agregada, né, o saldo de operações de crédito total do banco. Também, a gente parte do pressuposto que seja um modelo de competição de Cournot, em que as firmas competem via quantidade produzida e você tem preços médios. Mas, na verdade, poderia ser, por exemplo, um modelo de Bertrand, em que as firmas competem via preço, e, nesse caso, a concentração não implicaria em poder de mercado, então nem faria sentido a gente tentar analisar o impacto do HHI no spread.
E, por fim, olhando mais pelo lado da econometria, pode ser que modelos sejam subespecificados, ou seja, que a gente esteja omitindo variáveis independentes fundamentais, como, por exemplo, os custos administrativos dos bancos, ou a inflação, ou o crescimento do PIB. Mas, na verdade, é uma variável que sofre diversas influências externas e os próprios autores eles não entraram no consenso sobre quais variáveis devem entrar no modelo. Também o tempo para recolher os dados é limitado. Né? Então, concluindo aqui, acho que a gente pode perceber que as taxas de juros são afetadas por fatores externos, né, de diferentes formas. Por exemplo, a inadimplência e a Selic parecem reduzir o spread de maneira agregada, mas quando a gente vai analisar as taxas de juros individualmente, a Selic só teve relevância em 3 das 4 modalidades de crédito, a inadimplência teve relevância em 2 das 4 modalidades de crédito, e a concentração foi um caso ainda mais dúbio, né? Porque em 2 taxas ela não denotou significância, em outras 2 denotou, mas em direções opostas, né? Que foi o caso dos contos duplicatas e do cheque especial. Também deu para ver que, isolando o efeito das mais variáveis, né, um aumento da Selic parece gerar maiores juros, mas de forma menos que proporcional. Então, no saldo, o spread é reduzido, né, isolando o efeito das mais variáveis. E, dentre as formas de medição do spread, né, o spread absoluto parece ser a forma menos rejeitada, de acordo com os resultados do teste de hipótese para a seleção de modelos não alinhados. E era isso. Eu não queria passar o tempo, não sei se ficou muito corrido. Deixa eu fechar Perfeito, você, assim, 20 minutos exatos. Exato. Deixa eu parar aqui a apresentação. Muito bom, muito interessante, Luísa. Eu sou super ignorante em todos esses assuntos. Aí temos uma pergunta. Joel, você quer fazer uma pergunta? Quer abrir e fazer? Joel? Estou sem micro. Ah, tá. Quer Eu falar vou no ler chat? então aqui, no chat, mas vou ler se fica na gravação. Muito bom, Luísa. Na primeira regressão que você mostrou, os requadrados são um pouco menores, tipo 20, 25%. Pode-se afirmar que existem outras variáveis que podem afetar o spread? Ah, sim, com certeza. Como eu falei, uma das possíveis falhas do modelo, né, que ele pode ser subespecificado. O Joel, meu amigo, está fazendo econometria comigo. Acho que a gente tem visto isso nas últimas aulas, que a omissão de uma variável explicativa que seria relevante pode gerar um viés, né, nas estimativas, ou um viés que pode superestimar as estimativas ou subestimar as estimativas, né? Então, por isso que tem muitos artigos que saem colocando variável independente, né? Como eu falei, tem artigo com mais de 20, e eu acho que é justamente por causa disso. Muito bom. Não sei se tem mais perguntas ou questões. Eu queria fazer uma pergunta, acho que talvez não tenha nada a ver, justamente por isso, Luísa, me consciente por essa minha ignorância em geral sobre temas financeiros, que eu não sei nada. Mas, assim, eu andei pesquisando bastante, desde o ponto de vista teórico, e talvez você, com essa gestão melhor das bases de dados, pode pensar comigo junto. Tem uma situação, né, de um aumento muito grande, por exemplo, o processo de endividamento das mulheres. Essas mulheres, e aí faço a ponte, olhem isso que maravilhoso, faço a ponte entre a apresentação do início a Fernando Gustavo com essa parte aqui, né? As mulheres estão mais desempregadas, estão menos ocupadas, estão mais desalentadas, etc. E uma coisa que se verifica bastante, sobretudo
com as mulheres que passaram a ser chefes de família, etc., é um processo muito forte de endividamento. Processo de endividamento que, em muitos casos, eu imagino que deve levar a processos de inadimplência, etc. Então, que pode gerar, inclusive, o fenômeno que você está verificando, né? De como essa inadimplência tem um efeito sobre o spread e tal, então tem um efeito sobre o sistema financeiro em geral. Tem alguma forma de ver isso aí, de você abrir essa inadimplência por gênero ou por algum tipo assim, de segmentação, de Eu caracterização? achei, eu achei muito interessante o que você falou, realmente, a desigualdade de gênero está em tudo, né? Praticamente qualquer coisa. Eu não sei se o Banco Mas pode Central... ser de gênero, pode ser de raça também. Ah, Eu acho claro, com que tem uma certeza. coisa Também. assim, de talvez, mas eu não sei se é possível com os dados, por isso, que se tem esse nível de abertura de inadimplência, traçando um perfil, por exemplo, para ver se tem um efeito diferente. Mas eu acho que, se tiver, pode ser super interessante e abrir espaço também para muita discussão teórica. Não, mas muito relevante mesmo. Eu não tinha pensado nisso, de abrir, diferenciar, né, o gênero da pessoa e a cor. Eu não sei se o Banco Central disponibiliza esses dados, pelo menos os dados que eu vi, realmente de forma agregada, tipo assim, a inadimplência dessa taxa e ponto. Mas eu acho que eu posso procurar e ver se o IPEA, o Banco Central, tem alguma estimativa sobre isso, né? Sobre como a inadimplência se divide entre homens e mulheres. Porque, realmente, né, tem muito isso das mulheres serem chefes de família, né, sozinhas, e principalmente com esse contexto da pandemia, que a inadimplência parece estar subindo, eu acho que pode ter um efeito, sim, seria uma pesquisa interessante. Pode ser. Eu fiquei pensando nisso, que talvez pode abrir um campo de pesquisa muito interessante, porque eu queria justamente tentar testar um pouco isso, né? Porque a teoria, especificamente, né, a economia feminista, fala um pouco sobre como esse processo, né, de endividamento é um processo de sujeição, novamente, da mulher. É como uma sorte de autodoutrinamento que gera condicionamentos, né? A mulher que é endividada tem que passar a aceitar, por exemplo, qualquer mulher ou homem, né? Uma questão que essa é meio geral. Se você está endividado, tem que passar a aceitar certos condicionamentos, por exemplo, no mercado de trabalho, porque você tem que pagar esse crédito que você pegou, né? Que você tomou. Então, isso gera uns processos assim, de autoexploração muito grandes, muitas vezes. Então, tem toda uma literatura que fala sobre como, então, se dá esse processo de sujeição também a partir do processo de endividamento, que tem a ver com essa questão mais geral também de falta de oportunidades de trabalho, por isso eu falo da ponte com o primeiro, trabalhadores desalentados. Você, nesse momento, capitalismo globalizado, etc., não tem oportunidade de trabalho, tem um processo de uberização, esse processo de uberização muitas vezes vem junto com o processo de endividamento, né? Sabem que a Uber começou a dar créditos para os motoristas para melhorar carro, comprar carro, etc. Não, caramba. Sim. Não sei no Brasil se já está instalado, mas nos Estados Unidos, assim, a Uber mudou o objeto do negócio, já não é mais o fornecimento do serviço, o transporte, mas entrou no mercado assim, de dar créditos para os motoristas, para trocar carro, comprar carro, etc. Então, eu acho que fica muito claro também esse processo, inclusive, de uberização nas finanças também. Então, É verdade. pode ser super interessante, né? Porque quando você não tem mais opções de emprego, tem que passar a situações de conta-propismo, né? Para conseguir a subsistência. Aí tem todo um processo de endividamento no meio, que vai gerar inadimplência, que vai gerar processo de exploração. Nossa, realmente, achei uma ótima colocação, assim, fazer esse paralelo. E eu acho que a taxa de juros do cheque especial é muito relevante nesse caso, né? Quando a gente vai analisar, assim, eu fui pegar as bases de dados, né? E eu fiquei realmente chocada com quão altos são os juros do cheque especial. Eu sabia que era alto, mas não tanto. Sim, podem chegar a mais de 300% por ano, dependendo do banco. E uma das justificativas, né, do banco é que a inadimplência é muito alta, e como a gente viu, realmente era mais alta daquelas modalidades, né? E como o cheque especial é um processo automático, né? A partir do momento que você gasta mais do que tem, você já está em dívida com o banco, o banco
não tem certeza, né? Não tem a garantia de que a pessoa vai pagar. E por isso coloca juros tão altos, né? Mas aí fica a questão se justifica, né? Se uma inadimplência de 15% justifica juros de mais de 300%. Não, total. E com os juros do cartão de crédito são parecidos? Eu não vi, você Porque tem... sempre teve a mesma excusa, né? Com cartão de crédito foi sempre isso também. Ah, não, os juros são altíssimos porque tem muita inadimplência. Ah, com certeza. Nesse caso, só foram essas 4 taxas analisadas, mas os dados do Banco Central também têm os juros do cartão de crédito, né? Também seria interessante fazer essa comparação, mas... Sobretudo, assim, pensando também na financiarização da vida, né? Tipo, qualquer coisa que vai cobrar está bancarizado, não financiarização, desculpa, bancarização. Você está bancarizado. Uhum. Então, em muitos casos, você tem acesso ao cartão de crédito e compra crédito sem nenhum tipo de capacidade de repago. Então, esse processo de endividamento que eu falava antes é tanto de crédito formal como de cartão de crédito, né, de consumo a prazo, etc. Então, pode ser também interessante incluir uma coisa assim sobre os juros sobre o cartão. É verdade, imagino que seja parecido com o cheque especial. Pode ser, pode ser. Não tenho, assim, não sei nada disso. Eu posso só falar. Mas muito, muito bom. Achei super interessante. Obrigada. Agradeço a todo mundo que veio aqui, que viu. Bom, queridas, queridos, queridos, não sei se tem mais algum comentário, alguma colocação, alguma pergunta. Eu acho que se não, essa foi uma mesa curta, então era previsto também finalizar em menos do tempo. A Fer está falando aqui, parabéns pelo trabalho, Rodrigo e a Luísa. Parabéns, Fernanda, Gustavo e Rodrigo também foram ótimos trabalhos. Eu achei maravilhoso, porque os 3 não tinham nada a ver, e eu achei coisas assim, interessantes que aplicavam para o que eu estou fazendo nos 3. Então, não sei se o meu tema é muito amplo, ou realmente eu achei muito, muito produtivas todas essas colocações, me fizeram pensar muita coisa. Então, muito orgulho aí desses nossos alunos que estão fazendo trabalhos super interessantes. Muito legal, gente. Obrigado, Fernando. Parabéns também. Legal ver o resultado do trabalho de vocês. A gente está na mesma sala, né? Acompanhando. É legal. É verdade, a gente se esbarrava toda hora. Obrigada, gente. Vou copiar aqui embaixo de novo a mensagem que deixou a Adriana, secretária de pesquisa, para vocês saberem como vai ser a questão dos certificados, etc., que vão receber. A sessão fica gravada, vou passar agora o link para ela, vai ser editado e colocado depois, imagino, no site da jornada. Tá bom? Então, de novo, parabéns, super parabéns pelo trabalho dos 3 grupos, dos 4 alunos, muito, muito bons. E muito obrigada a todos, todas pela participação. Muito Ótimo. obrigado, Margarita. Beijo aqui os contatos. E muito obrigada. Recomendo para vocês continuar assistindo a jornada. Amanhã tem... bom, ainda tem mais uma sessão agora, amanhã tem mais. Eu vou apresentar amanhã de manhã e vamos apresentar depois de novo à tarde. Então, convido a todos para continuar acompanhando essas apresentações. Um abraço. Tchau. Tchau. Margarita, Aham. quem apresentou também precisa colocar o e-mail? Não sei. Imagina que não. Porque está escrito isso na mensagem. Tá escrito isso? Não, para as horas complementares. Então foi eu que confundi. O Gustavo também colocou. Ainda bem que a gente tinha a Fernanda aqui, né? Para avisar. Rodrigo. Na apresentação, a Valeu, Adriana gente. já tem, né? Porque já tem os e-mails de todos vocês.
Então, Eu acho que as pessoas que estavam assistindo também não entenderam isso, né? De botar no... Mas, enfim. Mas é só para as que precisam horas complementares, como tinha pessoal assistindo Sim. também, que não... eu também tinha que ter colocado um pouco antes. Mas agora ficou gravado, temos essas 3, 4 pessoas que apresentaram. Então, Tchau. queridos, obrigada. Tá, obrigada. Obrigado.